Bom, eu quero começar dizendo que eu sou católico. Eu sou católico. Não precisa nenhum susto, nenhuma surpresa, nenhum espanto, porque a palavra católico, ela simplesmente significa universal. Então, eu sou católico nesse sentido. Eu pertenço à Igreja Católica, por ser a Igreja Universal de Cristo. Nós que não temos nada a oferecer em troca. Nós que não podemos fazer nada para que possa retribuir o que Ele fez por nós, por amor. O amor de Deus é tão... Nós que não temos nada a oferecer em troca. Nós que não podemos fazer nada para que possa retribuir o que Ele fez por nós, por amor. O amor de Deus é tão... Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, como eu prometi para vocês, falar sobre o tema de nós se esforçar para entrar no reino do céu. Há um versículo na Bíblia que todos é conhecido, esse versículo é conhecido por muitos aí, aonde Jesus ele fala que o reino do céu é tomado à força de vontade. Então depois, irmão, nós vamos entrar nesse assunto, desse texto aí, ok? Depois, que eu tenho muito texto para trazer, para provar que nós devemos se esforçar para entrar no reino do céu. Assim como nós devemos, se esforçar para praticar as obras de Deus, juntamente a fé com obra. Nós devemos praticar para alcançar a nossa coroa, ok? Então, como você vê os calvinistas dizem que não é pelo seu esforço. Irmão, isso é muito triste o que nós vimos. Essas doutrinas de demônio que nós ouvimos desses calvinistas e dessas pessoas que tem no YouTube. Assim como a Rosa de Saron Variedade, ela falou que é para provar na Bíblia, aonde tem que é para nós se esforçar para entrar no reino do céu. Então, irmão, vocês vão acompanhar. Eu vou provar para a Rosa de Saron, para os calvinistas da doutrina de demônio, as provas bíblicas que nós devemos se esforçar, tá certo? Então, vamos aqui para 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 4, 16, tá? Deixa eu procurar aqui. Vamos aqui. 2 Coríntios 4, 16, já encontrei aqui. 2 Coríntios 4, 16, que diz assim, olha só. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve, Então você veja aqui, amado irmão, que o homem ele se renova dia a dia. É muito incrível esse texto aqui para derrubar essa doutrina do calvinista e dessas pessoas que diz que não precisamos se esforçar. Bom, então como você acaba de ver esse texto aqui, está falando para nós se renovar dia a dia. Então isso significa que nós temos que se esforçar todos os dias para não cometer mal nenhum. Olha só que incrível esse texto aqui, a prova que nós realmente devemos se esforçar dia a dia para não cometer pecado, tá bom? Então aqui você já viu uma prova aqui, ok?
deixa eu ver aqui se tem mais coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então olha só aqui, o versículo 17, tá? Vamos lá. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vê, as que se não vê, porque as que se vê são temporais e as que não vê são eternas. Então aqui são ensinamentos do que nós devemos se esforçar. Então nós temos que se esforçar, botar a nossa fé naquilo que não vê, naquilo que nós não vemos. Então nós temos que ter essa fé naquilo que nós não vê. Muitas pessoas estão tendo fé naquilo que se vê, Então isso não é fé que vem lá do alto, tá bom? Bom, amados irmãos, vamos agora para 2 Coríntios 4:10. 2 Coríntios 4:10 diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo Espírito. Bom, amados irmãos, olha só que incrível. Como vocês estão vendo a prova de que nós temos que se esforçar. Olha só aqui. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então nós temos que se esforçar para todos os dias trazer, deixa eu ver aqui rapidinho, sempre trazer no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Então você veja que o texto aqui está bem claro, que nós temos que se esforçar para herdar a salvação, a coroa da vida. Então aqui são obras que nós devemos praticar. Todos os dias trazendo o morrer no corpo, para que a vida, a salvação, sempre reine no nosso corpo. É muito tremendo, meus amados irmãos, muito tremendo. Se prepare e acompanhe esse vídeo todo, porque vem palavras fortes, checkmate para vocês. Vamos agora para Coríntios 5:3, tá? Coríntios 5:3, deixa eu ver vocês aqui. Pronto. 2 Coríntios 5:3 diz assim: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Ok? Então você veja que a Bíblia diz que nós temos que se encontrar sempre vestido. Isso significa espiritualmente. Você andar vestido espiritualmente é andar sempre em santidade. Todos os dias, fazendo o seu velho homem morrer e sendo sempre nova criatura todos os dias, para que a vida, a salvação sempre reine em você até o fim, praticando essas obras, todos os dias, fugindo do pecado, fugindo do mal. Isso é muito incrível, esses textos bíblicos provando para vocês o quanto nós temos que se esforçar todos os dias, dia a dia, até o fim. Muito incrível, tá bom? Vamos agora, irmão, para 2 Coríntios 5:9. 2 Coríntios 5:9 diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para que sempre agradáveis. Ok, amado? Olha só que incrível esse texto aqui. Então, os nossos irmãos apóstolos está dizendo aqui, é por isso que também nós se esforçamos. Oh glória, glória a Deus. Oh glória. Olha que verdade aqui. Então, nossos irmãos, apóstolos, discípulos,
eles se esforçavam todos os dias para alcançar sua salvação, completar sua carreira. Ok? Olha só aqui, que maravilha, tá? É por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para ilhas sermos agradáveis. Então, temos que se esforçar todos os dias para nós sermos agradáveis a Deus, sempre oferecer sacrifício de santidade, pureza até o fim. Tá? Então aqui são as provas de que realmente nós devemos se esforçar. Tá? Cuidado com essa doutrina de demônio da Rosa de Saron variedade, dos calvinistas e outros que tem por aí, que diz que não precisa se esforçar. É doutrina do demônio. Tá bom, amado irmão? Vamos mais. 2 Coríntios 6, 18. 2 Coríntios 6, 18 diz assim, olha só. Serei, 18, né? Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Oh glória a Deus. Ai, que verdade tremenda, irmão. Que verdade tremenda. Olha só aqui, amado irmão. Olha só aqui. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos na santidade. Então, nossos irmãos apóstolos está mandando a igreja se purificar, se esforçar para se purificar, para praticar a santidade. Olha só que tremendo, Os nossos próprios amados irmãos, dizendo que eles se esforçam todos os dias. E eles mandavam as pessoas se esforçar. Ok, amado irmão? Então, os filhos de Deus são aqueles, e filhas de Deus são aqueles que praticam a santidade, que todos os dias traz o morrer, para que a vida, a salvação sempre permaneça dentro de si. Então, esses são os filhos de Deus, os que praticam fé e obra até o fim para conquistar a sua salvação. Tá bom? Vamos para mais? Vamos para mais. Gálatas 16, ou Gálatas 5, versículo 16. Vamos para provas bíblicas e derrubar essa doutrina de demônio, tá bom? Vamos lá. Gálatas 5, versículo 16, diz assim. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ok? Então isso são mandamentos do Senhor, de que nós temos que se esforçar para nós andar sempre em Espírito, para não fazer a vontade da carne. Então nós temos que se esforçar todos os dias até a vinda de Cristo. Se esforçar, andar sempre em Espírito. Irmão, é muito incrível essas verdades bíblicas. Muito incrível, tá bom? Vamos para mais. Vamos para... Eu vou deixar isso aqui por último aqui, que são muito incríveis. Deixar isso aqui por último. Olha. Vamos para Apocalipse 2, 26. Apocalipse 2, 26, tá bom? Olha só que incrível. Apocalipse 2, 26, tá? Que diz assim. 2, 26 diz assim, ó.
Ao vencedor, veja bem, amado irmão, que incrível, veja bem que incrível. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eita, que palavra tremenda. Aqui é uma chave também, é um checkmate, é uma chave muito incrível. Olha só o que Jesus está falando para a sua igreja. Aquele que vencer até o fim, guardando as obras, praticando as obras. Ok, amado irmão? Então nós temos que se esforçar em guardar as obras. Olha só Jesus mandando nós guardar as suas obras. Que depois eu vou mostrar para os irmãos quais são as obras de Deus que nós devemos praticar. Muitos têm medo de falar essas obras. Muitos têm medo de falar essas obras. Eles falam algumas partes, mas não querem mostrar quais são as obras que realmente nós devemos praticar. E vai ser incrível esse outro tema sobre as obras, tá bom? Então você veja, Jesus dizendo que é para nós ir, o que vencer até o fim. Então Jesus está falando para os seus escolhidos, o que vencer até o fim. Então nós temos que fazer igual os apóstolos, discípulos. Os apóstolos venceram até o fim, até na hora da morte ele venceu. Não negou a Cristo, ele praticou as obras até o fim, completou a sua carreira até o fim. O apóstolo Paulo, Pedro, é muito incrível, irmão, muito incrível. Então você veja aqui em outro texto, Apocalipse 3, versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Olha só, mano. Então Jesus está falando aqui, amado irmão, para todos os vencedores, tá bom? Todos os vencedores que vão vencer a besta vão ganhar os galardões, tá bom? Então tem pessoas que pegam esse versículo aqui e começam a dizer que é um grupo aí que vai ter esse benefício. Ele separa o grupo, não sei o que, não. Aqui Jesus está falando para todos, é para todos aqueles que vencer até o fim. Então aqueles que vão vencer a besta, todos eles vão ganhar os galardões que estão aqui na Bíblia. Todos que vencer nesse fim dos tempos. Tá bom? Então aqui, está aqui, amado. Então está aqui a grande prova para vocês. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Ok? Então aqui a prova está aqui para vocês. Jesus dizendo o que vencer até o fim e ponto final. Então os escolhidos, os predestinados por Deus, eles vão vencer até o fim. Eles vão vencer a besta. Então esses predestinados, vocês só vão conhecer no dia do julgamento. Ok? Essa que é a grande verdade. Agora, quando você vê alguém bater no peito, eu já sou salvo. Eu já sou salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já sou... Né? Não confie nessas pessoas. Porque essas pessoas são exatamente as pessoas que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Essas pessoas que já está salvo para sempre, uma vez salvo para sempre, que são a doutrina de demônio calvinista. Já você já pega o próprio engano dessas pessoas, em dizer que você não precisa se esforçar. É exatamente aonde o diabo, Satanás, quer que você não se esforce. Que é para você, irmão, tem que se acordar para esse fim dos tempos. Tem que se acordar para esse fim dos tempos. Ok? Então o que acontece que a maioria, né, é melhor virar católico, né? Jesus Cristo já morreu na cruz, a graça basta, e beber cerveja, escutar louvor do mundo, música do mundo, curtir a vida. Porque Jesus já morreu na cruz, está tudo certo, e não precisa se santificar, não precisa se esforçar na santidade, não precisa praticar a obra. Então você veja o que a doutrina calvinista fazem para enganar a muitos de vocês. Por causa dessa doutrina calvinista, amados irmãos, pessoas
são muitos cristãos que estão dormindo, que estão vivendo uma vida de pecado. É bebendo cachaça, cerveja, é vivendo uma... Vocês estão me entendendo? Por causa dessa doutrina calvinista. Muitos estão vivendo nu e não vestido. Então, o diabo quer pegar de um por um. Os escolhidos, ele quer pegar de um por um e está pegando a muitos. Cabe Deus acordar o que ele conhece, ok? Então o que acontece é que quando Jesus vier, vai pegar muitos nu, todos aqueles que foram enganados. Milhares de escolhidos que foram enganados e aceitaram a marca da besta, não vigiaram, andaram sempre nu. Vamos para mais aqui, olha só. Vamos aqui para... Olha só, irmão, é muito incrível, tá? Vamos aqui para Provérbios. Vamos para Provérbios 19, 16, tá? Vamos lá para Provérbios 19, 16, já encontrei aqui. Provérbios 19, 16 diz assim. Deixa eu ver aqui, 19, 16, tá? Provérbios 19, 16, diz assim. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Então você veja que são mandamentos. Então nós temos que sempre se esforçar até o fim em guardar os mandamentos, as obras de Deus. Então você veja o quanto é importante fé e obra. A fé sem a obra de nada adianta. Então aqueles que desprezam os mandamentos do Senhor, esse morrem. Já estão mortos espiritualmente. Mesmo que viva para Deus, já está morto. Aquelas pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida, não existe lei, eles não obedecem os 10 mandamentos, essas pessoas, amados irmãos, mesmo que viva para Deus, já está morto. Assim como o canal Caminhando em Verdade e em Mentira, ele diz que não obedece os 10 mandamentos. Então, para você ver que essa pessoa já está morta espiritualmente já está morta. Vocês estão me entendendo? Como é que uma pessoa usa a Bíblia judaica, o Fábio do caminhando do canal Caminhando em Verdade, ele usa a Bíblia judaica, hebraica, e não sabendo ele que os judeus eles guardam os 10 mandamentos. Vocês estão me entendendo? Estou falando, irmão, dos judeus verdadeiros que acreditam em Jesus. Já os outros judeus que não acreditam em Jesus, eles guardam 600 leis. E, bom, para entrar nesse assunto aqui é amplo. Então, estou avisando a vocês que, irmão, é triste. Como é que uma pessoa usa uma Bíblia hebraica e diz que não obedece à lei, os 10 mandamentos? O próprio judeu obedece, irmão, é triste, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Vamos agora para Provérbios 10, 17, tá? Provérbios 10, 17. São muitos versículos aqui. Provérbios 10, 17 diz assim: o caminho para a vida é de quem guardar o ensino. Irmão, isso aqui é muito forte. Ô glória, isso é muito forte, As provas bíblicas de que nós temos que se esforçar na obra deixada por Deus. Os mandamentos. Aqui são todos os mandamentos. O que eu estou citando aqui são mandamentos do Senhor. Então a vida, a salvação é de quem guardar o ensino. O ensino. Então todos aqueles que guardam o ensino todo que vem da Bíblia, que guarda o ensino da Bíblia até o fim, será salvo.
Mas aqueles que estão abandonando a Bíblia Sagrada para dar crédito a falsos mestres, a falsos pastores gananciosos, não serão salvos. Aqueles que abandonam a Bíblia para acreditar em outros ensinos, em outras doutrinas, não serão salvos. Porque eles abandonaram esses ensinos aqui para dar ouvido a ensinos de homem. Ok? Então você veja o quanto é importante vocês examinar a Bíblia Sagrada. A salvação não é brincadeira, é algo sério. É algo sério. Tá? O que tem de cristão desprezando a Bíblia é muito grande, muito grande. Bom, vamos agora, irmãos, vamos para Mateus 28:20, tá? Mateus 28:20. Olha só, é incrível essas verdades que eu estou mostrando para vocês. A nossa salvação depende em sempre acreditar no verdadeiro evangelho, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos aqui para Mateus 28:20. Mateus 28:20, já achei aqui. Olha só o que diz aqui. Em Mateus 28:20 diz assim, ó. Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é muito incrível, Madrinha, muito incrível. Então, os irmãos, vejam que o próprio Jesus aqui está dizendo para a sua igreja, os discípulos, que eles guardam o que Jesus tinha ensinado para eles. E esse guardar é você praticar tudo aquilo que Jesus ensinou na terra e que Jesus também ensinou quando ele foi ao céu e voltou para ensinar o apóstolo. Veja só que incrível. Então nós temos que obedecer, praticar essas obras, esses mandamentos do Senhor, se esforçar para guardar os mandamentos, os ensinos de Jesus. Vocês estão me entendendo? Como a verdade ela vem à tona para vocês, da qual esses canais escondem de vocês. Então são versículos, capítulos, que eles não mostram para vocês. O que acontece é que eles vão ver essas verdades que eu estou mostrando, capítulo e versículo. O que eles vão fazer? É o que a Bíblia diz, vão dar coceira nos ouvidos deles e eles vão caçar o que procurar para querer derrubar essas verdades que eu estou falando. Mas não adianta, irmão. Não adianta. Quando a verdade já é posta, quando a verdade já é dita, já era. Não adianta inventar ou citar sempre os mesmos capítulos isolados. Não adianta, porque a verdade já foi posta para você, de que nós devemos se esforçar e vencer até o fim, tá bom? Para obter a coroa, para obter os nossos privilégios, de nós receber os galardão, todos aqueles que venceram, tá? Vamos aqui, irmão, agora para 1 Pedro 2:21, tá? 1 Pedro 2:21. Vamos lá. Já achei aqui. 1 Pedro 2:21 diz assim: pois melhor ele é fora. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro. Eu estou em segunda, né? Peraí. 1 Pedro, que eu estava em 2 Pedro. 1 Pedro 2:21 diz assim: olha só o que diz. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Ok, amado? Olha só que incrível, tá bom? Olha só que incrível. Então nós temos que sempre se esforçar até o fim. Nós temos que ser exemplo.
Nós temos que imitar Jesus Cristo. Nós temos que ser exemplo de Cristo. Temos que seguir aquilo que Jesus fez na terra. Jesus se batizou nas águas e nós temos que também se batizar nas águas, ok? Então a Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Jesus em tudo, em tudo. Então Jesus foi batizado nas águas, e quem é esses hereges, esses falsos mestres, para dizer que batismo nas águas não existe? Então essas pessoas não são exemplo de Cristo, nem aqui e nem na China. Então você veja quantas verdades estão escondidas que eles não revelam para vocês, tá? Então vamos agora aqui. Então veja, temos que praticar os exemplos de Cristo até o fim. Temos que se esforçar para praticar os exemplos de Cristo até o fim, tá bom? E eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que essas pessoas calvinistas parece que são robô, parece que não são humanos, porque esses calvinistas dizem que é Deus que santifica ele, e eles são robô, e eles são robô controlado por Deus, que eles podem viver em pecado e esperar Deus santificar ele. Irmão, são robô, são robô essas pessoas. Não, irmão, Deus não tem ninguém como preso, como um escravo preso, que Deus controla você. Não. Deus deixou o livre-arbítrio. Deus ele predestina o seu para a salvação e dá o livre-arbítrio. E você escolhe ou a vida ou a morte, ou a salvação ou a perdição. Então você escolhe. Então Deus dá os mandamentos para você se esforçar para praticar até o fim. Então é isso que Deus faz com cada um daqueles que Deus predestina. As leis já foi deixada aqui para nós buscar e praticar as obras do Senhor. Tá bom? Bom, amado irmão, eu tenho aqui mais versículos aqui que é incrível. Os outros versículos que eu vou mostrar para vocês são incríveis, muito incríveis. São muitas provas que eu vou trazer ainda para vocês sobre se esforçar para obter a salvação. Então, que os irmãos nunca se esqueçam, nunca se esqueçam. A palavra sábia que vem lá do alto, a palavra sábia de sabedoria, é que a nossa salvação depende da fé e obra. Então, aquele vídeo que eu publiquei, os calvinistas eles já entram errado com a sua doutrina de demônio, dizendo que ninguém será salvo pelas obras. Isso é um engano de Satanás nesse fim dos tempos, porque o que tem de pessoas não praticando as obras de Deus é muito grande, amado irmão, é muito grande. Estão vivendo cegos, estão dormindo o povo de Deus, porque estão dando ouvido mais aos homens do que ao próprio Deus. A Bíblia é sagrada, tá bom? Então, quando for pregar sobre as obras, então você tem que falar o certo, a sabedoria certa, que nós seremos salvos pela obra e fé, ok? Então aquele texto que o Otton Bogen, da Sétimo Dia, que vale tudo, ele falou sobre Abraão. Irmão, a Bíblia tem mistério para falar a continuação sobre Abraão, que eu vou mostrar para vocês, incrível. Então o Otton Bogen, da Sétimo Dia, ele usa esse texto de Abraão, que Abraão foi justificado pelas obras, cococó, para poder matar a verdade que está lá em Tiago, que a fé sem as obras é morta. Então você veja como eles fazem, esses professores da teologia, como o Otton Bogen. Então teologia mata isso, tá bom? Bom, meu irmão, o vídeo aqui, para não ficar muito grande, eu vou deixar para gravar daqui a pouco, ou se não, talvez, amanhã. Mas eu vou trazer, que aqui falta mais versículos, para eu falar para vocês aqui. São 16 versículos. 16 versículos, a prova de que nós temos que se esforçar. Veja como é incrível.
você conhecer a Bíblia Sagrada, né, todinha. Você ler o Novo Testamento todinho, comprar um livro e começar a anotar tudo que você vai estudando ali, e Deus vai ensinando a vocês. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos, que cuidado com essas pessoas que diz que para você entender a Bíblia, você tem que buscar outra fonte. Para você entender a Bíblia, você lê a Bíblia hebraica. Ah, você lê tal livro. Pelo amor de Deus, amado irmão. Aonde é que está a sabedoria de vocês? É momento de se acordar. Quem é que ensina a cada um de nós? É os livros de tal fulano? É na tradução de tal que vai ensinar vocês? Não, não, não. É o próprio Espírito Santo. Deus falou que vai ensinar cada um. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que vai ensinar toda a verdade. Deus, ele dá o dom de você discernir a Bíblia Sagrada. É Deus que só pode ensinar a você a entender a Bíblia Sagrada. Se você for pela letra de livro de homem de tal fulano, ela vai matar você. Ok? Então o Espírito Santo é que testifica o que nós lemos. Tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.